Toda vez que... Boa noite, gente. Fiquem todos na paz de Jesus. Toda vez que eu tenho esse prazer e essa luz de poder vir a essa casa, é sempre mais ou menos uma emoção muito forte que eu tenho que controlar. Porque é uma luz tão forte que tem aqui. Esse pessoal que tem essa harmonia com todos, não importa a sua cor, a sua condição social, essa assistência que vocês fazem é algo assim que mexe com o coração da gente. E é tão importante saber que é feito de coração, não é apenas uma questão de mente cerebral, é uma mente cardíaca que funciona com isso, né? Com essa caridade que é propriamente a prática do amor de Jesus. Esse tema, faz uns 14 dias, um palestrante nosso teve problema, e em cima da hora, nós ficamos lá, faltava 5 minutos, e agora, o que nós vamos fazer? Né? Aí uma hora dessas, eu não sei se é o nosso amigo Chico, eu acho que é porque ele aceitou, ele nos deu uma lasquinha dele para ser o nosso mentor da casa. E a gente apela para ele, e toda vez que apela para ele, as nossas anteninhas funcionam, né? Aí eu digo, vamos encarar. Uma questão que toda vez que eu lembro dela, me dá uma aflição, uma angústia. Porque tudo que é conceito que tu ouve a respeito de amor, quando tu lida normalmente com as pessoas da rua, da casa da gente, das televisões, dos sites e tudo mais, é um amor sempre condicionado. É uma coisa difícil, parece que tu está negociando o tempo inteiro. Dentro de casa, muitas vezes acontece, não, eu te amo enquanto tu me servir. Depois disso, né? Aí eu fico pensando naquela palavra que Jesus nos diz da incondicionalidade do amor. O que isso significa? Eu digo, alguma coisa tem que ter de lógica nisso, né? E aí eu fiquei meio que matutando, e aí o Chico veio, né? E aí ele disse, a primeira coisa que nos traz a um amor com um conceito mais aberto, mais amplo, é justamente essa interconexão da criação. Tudo está conectado, tudo está entrelaçado. É mais ou menos aquela teoria da borboleta que bate a asa aqui e faz uma onda lá no Japão. É mais ou menos isso. Salvem-se todas as diferenças, né? Mas aquilo que nós pensamos no meio em que nós estamos, nós geramos reverberação, ou seja, há uma vibração. E aquilo se espalha como se fosse uma onda no lago. E aí entra a nossa necessidade de saber o que Jesus queria dizer com isso. Para que isso nos serve? Porque no momento que tu, em casa, vamos supor que alguém seja traído, que normalmente isso não existe, né? Porque já houve uma série de percalços que isso aconteceu. Mas que seja traído, ele sente uma dor e ele sente um sofrimento. Ela também, no caso, né? Agora, essa dor, ela é inerente ao ser humano. Que nós somos encarnados e nós temos essa dor, mas o sofrimento, ele é opcional. Como se explica uma coisa dessa? Eu tenho a dor, algo deu errado, a dor, né? Mas, no momento que eu tento compreender o que houve, e eu consigo conversar a respeito, o sofrimento se foi. A dor ainda pode ficar um pouquinho, mas o sofrer já não mais, porque eu compreendi. Esse é o lance de Jesus dizendo para nós assim, no momento que alguém te agride, oferece a outra face. O que é a outra face? É tu dar tempo para poder compreender o que houve. E não reagir imediatamente. Porque as duas coisas entram nessa interconexão aqui, né? As duas coisas têm efeitos e totalmente diversos. Diferentes. Uns fazem bem, né?
tem um efeito o efeito muito bom e positivo, que faz compreender, que faz com que o amor se estabeleça novamente, porque o amor normalmente não precisa ser dentro de um casal. Ele reverbera para todas as áreas. No momento que nós amamos, nós reverberamos alegria, felicidade, mesmo na nossa condição de encarnados, que é tão difícil de ser feliz. Porque a gente nunca está satisfeito, né? E isso é inerente à nossa carne. Só que no momento que nós estamos nesse contexto, nós compreendendo, nós aprendemos a amar. Mesmo que até hoje eu ainda não sei o que é isso. Que na verdade a gente não vai saber, não tem conceito para isso. O amor de Jesus não tem conceito nenhum. Ele simplesmente, ele ama. Ele sente, ele pensa amando, ele trabalha amando, ele sempre está à disposição de todo mundo. A única coisa que ele não consegue fazer é mover a nossa vontade quando nós não queremos. A gente não quer, ele não tem o que fazer. Da mesma forma que qualquer espírito que nos acompanhe, nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor, ele não tem o que fazer quando eu me afasto. Ele está lá impotente. Eu preciso querer. Isso significa que toda a benesse que eu desejo tem mão dupla. Né? Isso nós precisamos compreender. Vem de lá a benesse desde que aqui eu tenha feito a minha parte. Aí a coisa funciona. Nós somos entes ativos. Então, olha só. O amor condicional nós temos aprendido com Jesus pela palavra dele. Mas a mãe, se nós estudamos um pouquinho só a história da nossa mãe, ela poderia estar no melhor lugar que existe no universo. Ela podia escolher pela abnegação dela, pelo desprendimento dela em cuidar de todo mundo e acompanhar o seu filho, que ela sabia que ela ia sofrer horrores. Mas ela não sofreu tanto porque ela desejou não sofrer demais. Ela tentou compreender o filho dela, que era um ente, de repente comparado conosco, seres encarnados, nós não temos nem o que dizer a esse respeito, né? Que ele era pura luz. Ele é 6 sóis nossos. A luz dele é comparável a 6 sóis. E se nós medirmos direito, ainda é muito pouco, né? Pela palavra que ele nos deixou. E a mãe pela sua proteção. Ela escolheu cuidar de quem mais sofre. Ela disse, eu quero cuidar do umbral, aquele espaço onde estão aquelas pessoas que sofreram demais. E se mataram por isso. E eu quero trazê-las de volta. Essa é a nossa mãe. Se nós falamos em amor, não dá para esquecer. E se nós olhamos por essa criação toda, eu coloquei ele por primeiro, mas ele poderia estar um pouquinho acima aqui, né? Porque essa criação que nós vemos em todo lugar, com destruição junto, é algo fantástico, extraordinário. Porque a destruição que o Pai colocou dentro desse contexto universal é justamente para renovar. Não é para destruir, é refazer. Aquilo que não deu muito certo, ele vai lá e refaz. Claro que aí nós temos que cuidar com os deuses que nós criamos aqui no planeta. Tem alguns que destroem sem a menor motivação. É apenas por questão de ego. E isso eu não estou falando nem dos nossos Trump da vida. Estamos falando de nós mesmos. Que eventualmente a gente faz coisas que são insanas. Que não tem a menor necessidade. Quando nós paramos um pouquinho para pensar com o coração, a gente não faz nada disso, né? A emissão e retorno de todos para todos. Talvez essa seja a emissão e o retorno seja o amor de Jesus. Ele não olha para nada, ele apenas ama. Ele sabe que aquilo que ele faz de bem, como ele sempre fez, aquilo tem retorno. A tal ponto que nós estamos a 2 milênios e alguma coisa da morte dele. E ele não veio para nos salvar, Jesus, né? Ele veio para nos esclarecer. Porque quem vai nos salvar somos nós mesmos. Se nós entendermos o que o Cristo nos trouxe, em pensar minimamente só no Sermão da Montanha, o que ele nos trouxe de essencialidade aí nós estamos realmente num caminho bom quando nós encontramos o entendimento a respeito disso, né? Quando ele fala das crianças, então é algo extraordinário. Deixa elas vir.
Esse é o reino de Deus aqui na terra, pela sua simplicidade. Né? Se nós entendermos isso, nós estamos bem encaminhados. Então aqui tudo que nós reverberamos acaba voltando para nós. Isso é ótimo. Porque se nós geramos dor, nós vamos ter dor de volta. E essa dor de volta é para nós aprendermos. Né? Ainda não é ódio. Por isso que Deus não odeia ninguém. Né? Ele apenas faz o quê? Que a coisa que eu emito, que é ruim, tem que voltar para mim para eu aprender que aquilo que eu fiz tem consequências. Da mesma ordem. Né? E se eu faço o bem no sentido de o bem do coração, o bem do cérebro cardíaco, aquele que pensa só nas pessoas, olhando para elas e tentando ver nelas a sua aura, a sua essência, o seu perispírito transcendendo quando ela está bem, e quando ele está contraído, chega pertinho. Muitas vezes a gente não precisa nem falar, né? Alguém não está muito bem, tu chega, só te para do lado. Te faz presente. Quando tu te faz presente, a conexão se faz, né? A emissão e o retorno que vem. Logo em seguida tu nota que essa figurinha está melhor, tu já te sente melhor também. Deu o efeito desejado. É mais ou menos o que nós fazemos na hora do passe e na hora da mesa mediúnica. Quando nós estamos aí disponibilizados para ajudar, para esclarecer, para fazer a intermediação, nós estamos fazendo o que o ser humano foi feito para fazer. Ele não foi feito para fazer horrores. Ele apenas foi criado simples e ignorante, né? O problema da simplicidade a gente vai perdendo e a ignorância não vai ficando muito menor no decorrer dos nossos dias. A gente não se empenha o suficiente, né? Porque é meio castigado. Passar o dia inteiro trabalhando, eu como professor lembro muito bem disso e me dá uma dor no coração. O pessoal trabalhando numa esteira o dia inteiro, chega de noite na sala de aula e tem que estudar. Está podre de cansado e ao mesmo tempo totalmente alienado. Ele não está pronto para receber alguma coisa de valor, alguma coisa diferenciada. É mais ou menos isso que nós somos. Nós passamos o dia inteiro praticamente alienados e muitas vezes de noite nós queremos aprender alguma coisa e nós não temos a menor condição para isso. E essas condições precisam ser arranjadas. Né? E aí entra esse trenzinho ali. Quantas vezes a gente já ouviu falar disso? Seria muito mais fácil, né, se nós tivéssemos uma ditadura militar que tivesse um homenzinho lá que fizesse tudo pela gente. Né? A gente não precisaria fazer nada. Também não teria nada. Quando nós aprendemos a cuidar de nós, uns dos outros, nós damos valor a um processo democrático, seja lá onde for. Seja na nossa casa, seja no nosso bairro, seja na nossa casa espírita, seja lá onde for. Quando nós aprendemos a cuidar uns dos outros, nós aprendemos democracia. É o povo que cuida de si. E cobra. Porque ele tem que delegar algumas coisas, não tem dúvida disso. Né? Alguém tem que ajudar, alguém tem que coordenar e tudo mais. Tá certo. Só que o pessoal vai ficar de olho, para que não desande a maionese, né? Que aí dá uma intoxicação e as cólicas vêm fortes depois, né? Então aqui, esse livre-arbítrio é justamente isso. Nós decidirmos. Claro que nós temos nossas antenas, graças a Deus. Ou não. Se nós estamos elevados na nossa vibração, nós queremos o bem de todo mundo, nós queremos o nosso próprio bem. E nós fazemos o melhor que nós pudermos no nosso cotidiano. Nós não jogamos nada fora que não precise ser jogado fora. E aquilo que eu não preciso, eu trabalho de uma maneira tal que alguém possa usar. Isso é cuidar da gente. Não aquele pessoal que pega e joga cestas no rio, quando o rio sobe eles ficam entulhados até sobre a cabeça com o lixo que jogaram fora. Responsa. É nós, na responsabilidade, né? Esse livre-arbítrio é para nós escolhermos, é justamente essa coisa. A nossa decisão vai definir. Nós temos um lado nosso, que é alguém nos dizendo aqui, cara,
cuida de ti, cuida bem da tua família, cuida bem do teu entorno, que tu vai ter paz e tu vai ter segurança. E outro diz, não, deixa rolar, está tudo certo. Né? Quando pintar coisa difícil, alguém vai fazer. E aí chega nessa hora, ninguém faz, ninguém fez, e o problema vem. Outra coisa importante desse livre-arbítrio é nós fazermos colapsar. O que é isso, esse colapso? O pessoal pensa, meu Deus, né? O mundo vai acabar. Não, o colapso é diferente. Tem um tal de Jung, na verdade é Jung, ele é inglês. Eu, como sou alemão, normalmente eu coloco o tema na minha língua. Mas o Jung, ele fez um teste da fenda dupla que vocês já ouviram falar, né? E o colapsar é justamente isso. Tu transformar uma onda em partícula. Isso é o teu pensamento, é o nosso pensamento, é o meu pensamento. No momento que eu quero o bem, eu colapso no bem. A minha onda vai se transformar numa partícula de bem. Isso vai reverberar em toda a comunidade. Em todos nós. Nós estamos num mundo de provas e expiações, claro. E vamos continuar nisso, vai fazer muito tempo. Só que ele está aí para nós aprendermos exatamente a entrar no mundo de regeneração. Porque é a oportunidade que nós temos de regenerar a nós próprios. O que significa isso, regenerar a gente? Voltar a ser humano. Voltar a ser ser humano. Né? Nós somos inteligentes não para ser um animal, um predador. Nós temos a inteligência nos dada pelo Pai, que nos criou como espíritos, para que a gente decida pelo melhor. Só que tem o outro lado, se nós decidirmos por ele, vai colapsar também. Vocês lembram? A ondinha numa partícula. E ela pode ser bem escura. A essa altura do campeonato eu tinha uma esperança tão grande, eu acho que nós estávamos caminhando bem, eu pensei. Né? Estavam falando que a nossa egrégora planetária, ela estava ficando cada vez mais clara. Só que jogaram uma tinta nela nesses últimos tempos que não é nós, não é eles que jogaram, fomos nós. Nós deixamos que isso acontecesse. Uma matança adoidada, uma matança genocida, né? Que não é admissível para um ser humano. E é isso que nós temos que reaprender. A nos pôr contra esse tipo de coisa. Não é que nós vamos para a rua agora fazer horrores, né? Mas quando nós conversamos, compreender que o contrário disso que é o legal. E não ficar apostando. Parece uma bet-guerra. Ou guerra bet, sei lá eu como é que se chama, né? É uma aposta que o pessoal vai fazer para ver quem vai destruir mais. Não tem cabimento isso para um ser humano. Não é? O que mais nós temos? Sintonia para edificar ou destruir. Gente, isso me preocupa muitas vezes. O pessoal diz, na casa espírita não se fala em política. Mas eu não estou falando política partidária aqui. Estão vendo aqui, ó. Justiça é o privilégio. Se eu tenho uma nação, ou tenho um planeta, e eu quero que esse planeta vingue, que as pessoas passam a se cuidar umas das outras, a distribuir alimento onde falta, que a casa espírita faz. Faltam algumas coisas essenciais para as pessoas que chegam de longe, com uma mão na frente e outra atrás. E esse pessoal vai lá e se junta para fazer esse trabalho. Isso é lindo demais. Por isso que não se admite privilégio. Pessoas que têm 1% de uma população têm 95% dos bens. E o resto vai viver com o quê, meu Deus? Essa é a visão de Jesus, né? Por isso que às vezes a gente fica pensando, esse Jesus era revolucionário. Ele veio num mundo terrível, sanguinário, onde se dominava tudo pelo fio da espada. E ele veio falar em amor. Põe revolução nisso. Totalmente o contrário, né? Por isso que ele dizia, né? A justiça divina, ninguém vai ser poupado por ela. Todo mundo vai cair sob o crivo dela. Por que a gente cai sob o crivo da justiça divina? Porque ela está dentro da gente. Essa consciência que nós temos, que foi criada antes de nós sermos
espíritos. Ela estava lá, pronta, né? Aí o pai chegou e disse, tá, debaixo dessa consciência nós vamos colocar um espírito. Ela já existia antes porque ela era o fulcro dele, que já estava pronto. O que é o fulcro dele? Ele diz, faça-se a luz. A primeira luz que pintou foi a nossa consciência. Que depois disso ele espalhou para todo o universo. E hoje nós temos inúmeros orbes. A gente não tem nem ideia de quantos planetas que têm vida humana. Nas mais diferentes formas. Né? E esses que estão mais avançados têm justamente essa justiça do Pai num nível elevado e o privilégio cai. É uma balança. Se nós vencermos a nossa ignorância, eu vou precisar pensar de uma forma bem diferente. Eu vou desconcentrar minha renda para eu não precisar fazer muros. O que isso quer dizer? Ah, eu vou dar dinheiro para qualquer um. Não. De forma organizada. Por exemplo, a casa espírita, quando o pessoal pede assim, vamos ver se a gente distribui essa possibilidade do pessoal doar para a gente. Vamos ver algum empresário que possa nos ajudar. Ou vários. Ou todos. O ideal seria isso, né? Para que esse trabalho continue, se firme, porque a gente está fazendo justiça social de forma comunitária. Além de nós darmos as coisas para o pessoal, nós estamos educando. Para o pessoal não estragar, não jogar fora, valoriza. Fica um pouquinho de olho, né? Um pouquinho de policial todos nós temos, né? Mas não vamos ficar julgando o tempo inteiro. Mas onde nós pudermos interferir para que as pessoas vivam melhor, é fundamental, né? O que mais nós temos? Aqui é a coisa mais simples que a gente ouve todo santo dia, né? O ego que nós temos, ele vai ficar sempre conosco. O egoísmo sempre vai fazer parte da gente. Nós não vamos conseguir liquidá-lo, e nem deve. Porque o que é o ego? É a noção que eu tenho de mim mesmo. O egoísmo é aquele culto apenas a mim. Entendem? Eu só cultivo as coisas para mim e não distribuo. Vocês conseguem imaginar o adensamento que é isso? Eu trago tudo para mim e prendo. Isso fica escuro. E no momento que eu sinto, não, eu não quero mais fazer muro, e eu quero que o pessoal ao meu redor viva bem, porque eles me fazem felizes assim. Eu vejo essa coisa boa no meu entorno. O que eu vou fazer? Que nem um botão de rosa, né? Eu vou abrindo e aquilo vai dando luz. Eu não sei como é que a gente pode pensar isso de forma diferente. Não sei o que vocês pensam a esse respeito. Se eu concentro demais as coisas para mim, eu me obscureço. Fala-se em sombra, né? É um pouquinho mais que isso. Aqui eu até fiz um pouquinho. Ó, o pessoal que é mais sombrio, é mais ou menos isso aqui, mas sempre tem um pontinho de luz. Ninguém está perdido. Um pouquinho de luz sempre sobra, e essa luz pode se abrir pela nossa vontade. Livre-arbítrio, a gente decide. E os obstáculos, então, é o ego descontrolado, que vai gerar o quê? Uma vaidade estéril. O que é isso? A gente fica olhando, às vezes, os desfiles de moda. Aí tu vê certas coisas e digo, será que isso é confortável? Umas plataformas desse tamanho, o pessoal pisando ali em cima pode quebrar um tornozelo. Será que isso é confortável? Colocar um critério nisso, né? A vaidade pessoal, por exemplo, é conforme o tamanho do nosso ego. Se o ego está sob controle, está tranquilo, é uma pessoa que é simples, se veste bem, confortavelmente, e ela tem uma noção básica. Eu não posso sentir muito frio, nem muito calor. É esses critérios que a gente vai usando. E aquilo que eu vejo no meu entorno, com a minha vaidade controlada, e vejo pessoas passando frio, eu vou repassar alguma coisa. Porque a minha vaidade não está extremada. Parece que não é verdade, né? Mas o mal que eu desejo para os outros, eu não ajudar, é justamente isso. É a vaidade extremada. Só eu sou bonita ou bonito.
Os demais, não. Eu construí um tremendo muro no meu entorno, né? E esse é um cuidado que nós precisamos ter demais. Falando sempre do amor de Jesus, colocando sempre Ele como ponto fundamental. O que é o ponto fundamental do Cristo? É justamente esse de abrir a flor de lótus, abrir a roseira, a rosa, deixá-la franca, né? O que mais nós temos aqui? Esse lance da Joana é único, né? O anjo de uma asa só. Já ouviram isso? A gente só consegue voar se a gente se abraça. É uma asa de um lado, outra asa de outro lado, só na parceria. E para que a gente tem que competir tanto? Se a parceria é o grande negócio. E todo mundo sabe. Quando fala em edificação, pensamentos edificantes, são uns termos que a gente usa na doutrina espírita, né? Que a gente muitas vezes fica pensando, mas o que é isso? Será que eu vou construir um prédio? Pensando desse jeito? Não, é edificar pensamentos positivos e sentimentos harmonizados. Se nós fizermos isso, está tudo jóia. Está tudo dentro do contexto. E a nossa sociedade vai respondendo de acordo. A gente sabe disso. A pequena comunidade que está aqui, ela vai reverberar tudo o que está fazendo em termos de, não só de doações, mas de orações que fazem, de esclarecimentos que aqui são recebidos. A gente espalha isso de uma outra forma. Tu muitas vezes não vai ser um evangelizador, tu vai na rua com a Bíblia na mão e vai fazer uma série de discursos. Não. É só pela tua postura. De tu conversar com as pessoas. Quando alguém está mal, tu para do lado. Né? Essas coisas miudinhas. Essas são realmente as grandes condições de um ser humano que pensa como Jesus pensava. E como Jesus sentia. O apoio mútuo para voar, né? Voar. Vocês lembram daquela história de quando a coisa fica muito comprimida? Ela fica pesada, densa, é um buraco negro. Ele precisa se tornar uma supernova. Ele tem que explodir para gerar luz, né? E aqui para voar é justamente isso. Voar no sentido da luz, de gerar luz, né? De ser feliz nas nossas condições, né? Mas sempre escolhendo entre o que é mais lúcido, mais positivo do que ficar na sombra. A sombra é dolorida, isso nós sabemos, né? E por conta disso, pela nossa ignorância, gera sofrimento. O amor sem impor condição. Só tem uma maneira de fazer isso, né? É paulatinamente, pouco a pouco. A gente vai aprender a amar. E isso só é possível. Sempre voltamos à mesma questão. A vigilância diária sobre o que a gente sente, para saber se é nosso esse sentimento ou alguém se os miasmas vieram, né? Ou na forma de uma obsessão, ou na forma de alguém que está reverberando e as nossas antenas estão ligadas para isso. Vamos ver se eu consigo dobrar isso aqui para o outro lado. Aqui vamos mais rapidinho, porque eu acho que já passou. A fraternidade real por compreensão. O que é isso? A gente estudar sociologia. Fazer um tratado sociológico aqui. O que é viver bem em comunidade? Como é que se entende isso? Eu chutando balde o tempo inteiro, né? Jogando pedra na janela do vizinho, eu estou engrossando o caldo aqui, né? Ou falando mal dele, ou como é que eu faço isso? Ou ficar de olho, o que está acontecendo e eu me encostar onde alguém está triste, infeliz, sofrendo. Alguém tem alguma falta de alguma coisa a respeito de, vamos dizer assim, um filho ou uma filha que não conseguiu se ajustar no mundo e tentou substituir isso por alguma outra coisa. O que a gente vai fazer? Fica próximo, ver o que está acontecendo, o que dá para fazer, né? Conversar o máximo que a gente puder a esse respeito, e não fofocar, que é uma energia tão pesada que parece que vai explodir o nosso coração, isso sim, né? Bom, sem comentários, né? O Evangelho no Lar, e eu tenho uma figurinha, o meu presidente da casa,
lá, eu disse, olha, eu estou esquecendo o Evangelho no Lar seguidamente. Tu quer fazer ele quando? Disse, a hora que tu fizer, tá bom para mim. Aí ele, toda vez chegou 7:55 de quinta-feira, ele me liga. Evangelho no Lar. Não me deixa esquecer. E acabou virando hábito. E o que a gente sente quando faz esse evangelho, porque é uma conversa tão íntima. E eu faço sozinho. Porque eu tenho uma figurinha em casa que ela prefere ver a novela. Tá? Livre-arbítrio, né? Eu não vou forçar a barra de ninguém. Faço sozinho, não tem problema. Na verdade, não faço sozinho. Nunca se faz sozinho o evangelho no lar. Né? Quando nós conversamos com o mestre, e tu sente que ele está disponível no teu entorno, como é que tu sabe disso? As tuas orelhas, parece que tu está passando vergonha. Né? As orelhas ficam vermelhas e quentes. É o meu caso. Aí eu sei que ele está aí. E não é só ele. É um entorno inteiro. A gente invoca a mãe, e a mãe vem. Né? Invoca o pai, ele manda seus representantes, tantos quantos tu precisar. E dá uma leveza, uma alegria, aquela sensação de dever cumprido. Né? E não é um dever com ninguém, é comigo mesmo. Eu tenho que fazer por mim, para mim e para todo mundo que eu quero bem. O que mais? Ah, bom, aqui nós já vimos isso, tranquilo, posso passar, né? A expansão de consciência é justamente isso. Tu chegar, por exemplo, eu tenho a impressão que eu estou no teto, eu não consigo subir mais, né? Algo está me travando. E aí eu faço aquela oração, faço a vigília, faço o evangelho lá, daqui a pouquinho eu consigo subir mais um pouco, entendo mais um pouquinho. Isso significa minha consciência expandiu mais um pouquinho e deu luz. Se eu fizer o inverso, vocês sabem como é que a gente se sente quando odeia alguém. O cérebro, o primeiro que acusa é o cérebro do coração. Ele fica nublado, obscurecido, denso. E aí o terceiro cérebro sofre. Eles dizem que tem 3 cérebros, né? É o gástrico. Quem tem gastrite sabe o que esse cérebro sofre, né? E é culpa nossa. Que nós introjetamos certas coisas que a gente não consegue mais equacionar direito e a gente fica prisioneiro disso. E aí é extremamente dolorido. E bate normalmente no estômago. Tem gente que tem diarreia regular por causa disso. Né? É muito comum. O que mais? Finalmente, o amor de Jesus no mundo. Como é que isso se manifesta? Materialmente e principalmente psiquicamente, né? A caridade no macro e no micro. Eu preciso normalmente começar por mim mesmo. Eu tenho que ter caridade comigo. O que é isso? Cuidado comigo. Caridade é uma palavra que provém de caros, do latim, que é valioso. Aquilo que é importante. Aquilo que me é caro. Então, se eu me amo, eu me gosto, eu vou me enfrentar. Eu quero que isso se expanda. É a caridade comigo. Porque o que me acontece se eu faço essa caridade? Eu consigo fazê-la fácil dali para fora. Que a pessoa que ama, né? Que ama a si mesma, ela ama fácil. Porque ela aprendeu consigo própria. Que eu acho que é a maneira mais complicada para se aprender a amar. É amar a si mesmo. Caso contrário, a gente não consegue amar ninguém. A gente fica obscuro, né? Dolorido. Justiça, que significa sobrevivência de todo mundo, tanto espiritualmente, como fisicamente, como psiquicamente, mentalmente, emocionalmente, né? Sobreviver, e aí eu tenho que ter equilíbrio, né? E a sustentabilidade é aquela história que é para todo mundo. Aquilo que eu faço tem que ser sustentável, ou seja, eu não estou desperdiçando, porque eu sei que as outras pessoas vão precisar. É simples assim. E aí eu não tenho lixo. Lixo, seja ele psíquico, seja ele mental, seja o que for. Ou físico, né? Essa é uma questão que nós precisamos muito, muito diariamente. E eu falo por mim. Isso todos os dias tem que estar presente para mim. Porque a gente é tentado. Pegar um papelzinho aí, né? Quando eu fumava, que barbaridade. Mas era o que se fazia. E aí a reeducação vem justamente para isso, né?
que mais? Compreensão para a mudança moral. Fazer a reforma interna, que é um termo, parece que tu destrói quando tu faz uma reforma. Mas a educação da alma, como é que tu faz isso? Como é que tu coloca valores novos e elevados para dentro da tua consciência? Estudando, trabalhando, vivenciando, tendo experiências elevadas. Quando tu tem a necessidade de escolher, tu vai saber o que tu vai escolher. Né? Eu vou escolher aquilo que é melhor para todo mundo, porque vai ser melhor para mim também. Né? Fé e empoderamento. Aí é que mora o amor de Jesus, que é difícil a gente entender. Toda vez que eu acredito em mim, e acredito através de Jesus, pelo seu amor, por tudo que Ele nos proporcionou, eu me empodero. O que é isso? Eu tenho o poder de resolver as coisas, eu colapso coisas. Eu colapso pensamentos positivos, eu colapso sentimentos elevados. Eu colapso saúde mental e psíquica. Porque eu estou elevando a minha vibração, e é óbvio que isso vai acontecer. Não tem dúvida disso. Podem experimentar. Eu acho que vocês já sabem disso, porque já experimentaram. E, finalmente, tudo isso que foi aqui, que sei lá se foi o Chico que trouxe, se foi o próprio Jesus, trouxe, ele disse, é para isso. As pessoas serem felizes, porque elas nasceram para isso. Elas não nasceram para ficar se matando, sofrendo, porque elas têm escolha. Elas têm escolha. E tendo escolha, se esse aqui é o grande desejo de todo mundo, está resolvida a questão. É só escolher. Gente, eu fico agraciado, não é nem agradecido, de estar aqui, né? Porque eu sinto as minhas orelhas começaram a ferver. E eu sei que isso não é vergonha. Eu sei que tem muita luz aqui e muita força. E isso é maravilhoso. E eu vou chegar em casa depois, eu vou estar efervescente. Né? Por quê? Porque essa troca que a gente faz aqui, ela é única. E eu não estou falando para puxar o saco de vocês, não. Eu já vim mais vezes aqui para nós fazermos alguns cursos. É a mesma coisa o tempo todo. Tem muita luz. Porque vocês fazem um trabalho lindo, né? De ajudar os nossos irmãos. Obrigado, gente. Preste logo em seguida. Então, para nós podermos realmente vivenciar esse amor do nosso Mestre nos nossos corações, nas nossas mentes, de tal forma que a gente possa atingir aquilo que a gente deseja, que é ser feliz. Nós agradecemos por todas as lições que o nosso Mestre nos traz, justamente para nos encaminhar para isso. Ele nos deu o exemplo do seu amor, que é abnegado, que é um amor que não impõe condição, que respeita. Ele permite que a gente escolha, para que a gente seja sujeito desse trabalho do Mestre. E assim a gente poder ajudar os nossos irmãos que sofrem com a nossa presença, nos mantendo sempre disponíveis para os trabalhos que são exercidos pelas casas espíritas, pelas igrejas, pelas assistências sociais, de tal maneira que a gente possa realmente pensar num mundo edificante, um mundo que não destrua, a não ser que seja para refazer, mas sem causar danos que as pessoas precisem futuramente para poderem fazer a sua sustentabilidade e a sua sobrevivência. E agradecemos enormemente a nossa mãe, que é uma luz tão abnegada, que faz um trabalho único. Toda vez que nós rezamos uma oração mental e cardíaca para ajudar os nossos irmãozinhos que sofreram tanto e tiveram que encurtar a sua encarnação, ela se disponibiliza para, no momento que as vibrações dos humanos, junto com a vibração do Mestre, atingem as suas consciências
e eles despertam e pedem ajuda, ela é a primeira a estar disponível para o resgate e para acolhimento, para esclarecimento, para tratamento. Agradecido demais por esse trabalho. E é o nosso Pai. É um Pai tão amoroso que Ele permite que a gente volte milhares de vezes para nós termos oportunidades suficientes para nós podermos evoluir. E no momento que nós nos encontramos numa casa que nem essa, que trabalha muito isso de forma prática, a gente fica mais agradecido ainda por poder eventualmente compartilhar desses saberes e desses trabalhos. Agradecemos profundamente a nossa espiritualidade, nossos espíritos de luz, que sempre estão conosco, justamente nas horas mais difíceis, para nos sustentar. Que assim seja. Que assim seja.